meus irmãos e minhas irmãs, presentes aqui na igreja de São José, e também quem nos acompanha pela transmissão desta Santa Missa. Olha, nós estamos iniciando hoje um novo tempo litúrgico, ou seja, na nossa caminhada de fé, nós temos novos motivos ou novos objetivos para direcionar mais uma vez o passo da nossa caminhada de fé, ou o passo da nossa caminhada cristã. Qual que é o objetivo então deste tempo? Preparar a vinda do Senhor, celebrar a encarnação do Verbo, mas que forma? Ainda tem suas formas, ou seu jeito de ser assim vivido, porque ainda não é o tempo do Natal, nós ainda não estamos celebrando a encarnação. E aí eu proponho para o senhor e para a senhora uma reflexão. Na linha dos relacionamentos humanos, nós estamos acostumadíssimos com as promessas. Todo mundo aqui já escutou uma promessa de alguém, ou uma disposição interna de alguém fazer alguma coisa para mim, seja de amor, seja de profissão, seja de convívio social. Mas uma realidade das promessas humanas que nós também vivemos, e é muito duro, é que elas falham. Se ao mesmo tempo todo mundo aqui já escutou uma promessa, junto disso, você também já foi decepcionado, ou já decepcionou, porque não conseguiu cumprir. E aquele acordo da sua parte ou da parte da outra pessoa foi quebrado, e machucou o coração, e ficou frustrado, e ficou decepcionado. Isto é o campo humano, onde eu e você sentimos com maior propriedade. Deus também faz suas promessas, mas no lado de Deus é diferente. Deus sempre há de cumprir aquilo que Ele prometeu. E se vermos a história da salvação, ele lá atrás, profeta Jeremias, escutamos na primeira leitura, ele prometeu que faria brotar, escutamos agora, as promessas dos bens futuros, que faria brotar de Davi a semente da justiça. E aí na plenitude dos tempos, sim, nosso Senhor, descendente da linhagem de Davi, inclusive por causa da descendência de, cadê ele? Onde está o São José? Está ali. Está escondido. Inclusive por causa do pai de Jesus, de São José, ele recebe essa herança davídica. E aí nós temos então a primeira vinda. A palavrinha advento, ela significa aquele que vem. Cumprindo essa promessa de Deus que nunca falha, Jesus veio uma primeira vez. Veio para fazer o quê? Para nos salvar. O Verbo se encarnou e habitou entre nós. Então, esta expectativa daquele que vem ao nosso socorro, ela foi cumprida uma vez. Veio na carne, primeira vinda de nosso Senhor. Enquanto ele esteve aqui na terra, ele prometeu que voltaria. De uma segunda vez, no fim dos tempos, toda Santa Missa, na oração que nós completamos, a oração do Pai Nosso, todo mundo vai rezar hoje, você e eu, proclamamos a nossa esperança na segunda vinda de Cristo. Todo cristão caminha esperando essa segunda vinda. É o que nós aprendemos no Evangelho. Parece de primeiro momento assustador, porque não vai ser qualquer vinda, é uma vinda futura de consumação do que é o céu e do que é a terra. Como que vai ser? Aliás, como mais ou menos Nosso Senhor deixou ensinado. Quando? Nós não sabemos. Você poderia me perguntar, eu falei nas outras missas, Padre, por que é necessário essa segunda vinda? Que às vezes arrepia os nossos cabelos e chega a nos dar medo. Eu gosto de dizer que o cristão não deve ter medo da segunda vinda de Cristo. Ele deve ter o temor, o cuidado de não estar preparado. Por que é necessária essa segunda vinda? No meu modo de entender, depois que Cristo veio à terra, Deus Todo-Poderoso habitou entre nós, eliminou o pecado, pagou a dívida do pecado,
o mal nunca mais pode conviver com ele. Se Deus, que é o sumo bem, veio ao nosso encontro, aonde Deus pisa, o mal foge. Aonde a graça de Deus dá saúde, a doença acaba. Aonde a felicidade eterna brilha, o choro, ele se esvai. Mas, filho e filha de Deus, nós olhando aí para fora, nós ainda vemos choro, tristeza, maldade. Então, mais do que nunca, a igreja clama e grita, como cantamos no canto de entrada: Maranatá, vem Senhor Jesus, vem ao nosso encontro. Nós o conhecemos, mas nós temos a esperança que o Senhor há de vir para eliminar de uma vez por toda a maldade, o pecado, o sofrimento e a dor. No céu, que é a vida eterna prometida a cada um de nós, não tem maldade, não tem sofrimento, não tem choro, não tem dor. É preciso que ele venha. Uma experiência muito forte, não vou delongar muito, geralmente o padre vive isso com algumas pessoas. Quem está na área da saúde ou quem cuida em casa de alguém que está no fim da vida já viveu isso. Quando a gente conversa com uma pessoa que está no finalzinho da vida, especialmente ou quando ela passou uma doença muito dolorosa, ou então quando a idade está muito avançada, o corpo fica pesado. A pessoa ama quem está ali em volta. Claro que ela não quer se separar, mas chega uma hora que ela, ainda mais no segredo da intimidade com o sacerdote, que geralmente está nós e ela fala assim: padre, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Esta vontade de ir para a eternidade, isso não deve gerar medo, mas isso é o desejo mais puro, que a plenitude da vida da graça, a plenitude da bênção, a eterna comunhão entre eu e Deus, ela foi querida e foi sonhada para ti. Então você já sente o desejo de viver a eternidade. Este é o motivo e a razão da segunda vinda de nosso Senhor. O que a igreja faz para nós que temos fé e caminhamos nela? Pega esse tempo antes da primeira vinda, que é a encarnação, o Natal. Não pode ter a segunda se não teve a primeira. Nós só conhecemos a segunda porque a promessa foi feita na primeira. Divide o tempo. Nas 2 primeiras semanas, nós vamos refletir sobre a vinda última. Essa você ainda não sabe, ou pelo menos não viu, mas ela pode vir. E nas 2 próximas últimas semanas do Natal, nós vamos refletir, rezar e viver a verdade da primeira vinda, que é a encarnação. O que liga tudo? O dom ou a certeza que Deus vem ao nosso encontro e nunca mais vai nos deixar sozinhos. Até Ele vir, firmes da primeira vinda e esperando a segunda, eu desejo para cada um de nós o que o próprio Senhor desejou no finalzinho do Evangelho, que os nossos corações não fiquem insensíveis e até chegar essa vinda gloriosa, que possamos viver entre nós, não é quem está longe não, entre nós, a fé, a esperança e a caridade. Que possamos anunciar entre nós: o Senhor veio, o Senhor vem e o Senhor virá. O Senhor veio uma primeira vez, o Senhor vem todo dia na Santa Missa, na Eucaristia, na palavra, na minha oração, e o Senhor vai vir de uma vez por todas no futuro para nos levar para a eternidade. Se Ele vir fazer ou realizar o fim dos tempos na nossa geração enquanto estamos vivos, amém. Se Ele não vir nessa geração, no dia da nossa morte, Ele vai vir ao encontro de cada um. Até lá, a firme e inabalável confiança nossa que o Senhor não nos abandona e não nos desampara, que Ele caminha conosco até o fim. Como que Ele prometeu no final do Evangelho? Eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. A promessa de Deus não falha, a promessa de Deus sempre se cumpre. Jesus estará contigo e comigo, conosco, todos os dias até o fim dos tempos.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era a princípio, agora Agora e sempre. Amém.